Em uma noite de chuva forte, vemos uma batalha mortal entre um homem e uma criatura. Ele joga sua lança com selos contra a criatura. Ela acerta em cheio a cabeça da criatura e quebra uma espécie de cristal em sua cabeça. O homem ri, e a criatura acha isso inacreditável. Sem um braço e todo ferido e ensanguentado, ele fala que conseguiu. A criatura se pergunta se esse cara é ao menos humano. Ela pensa que só faltava um ano. Só mais um ano ela teria virado um dragão. Embora ainda não tivesse ascendido, viveu como uma besta espiritual por 999 anos. Ele não imaginou que esse humano teria um talismã capaz de matar uma besta divina. Liberando sua aura, a besta pergunta de onde veio tanto rancor. O humano é jogado para trás. Ele cai e tosse sangue. A besta pergunta o que ele ganhou no fim das contas. Ele fala que apenas pagou uma dívida com o benfeitor dele. Ele levanta o rosto se perguntando se tudo acabou agora. A besta quer o nome da pessoa que fez esse humano ir até lá só para matá-lo. Pergunta de quem é que o humano tá falando. Então tudo explode, fogo e fumaça sobem ao céu. Ele se pergunta se estava destinado a simplesmente sumir assim. Ele começa a ouvir um som, e se pergunta se ainda está vivo. Leva a mão até o peito, e sente seu coração batendo. Diz que a energia do seu Dantian sumiu, mas o corpo ainda tem força. Ele se pergunta onde está, estendendo o braço para frente e toca em uma espécie de parede. Ele começa a canalizar energia, e diz que não vai se render, só porque seu Dantian tá selado. Ele se concentra. E diz que é agora, então libera toda a energia que havia formado, e começa a quebrar a parede. Finalmente ele vê a luz, um líquido e pedaços quebrados de alguma coisa são vistos no chão. Ele pensa que tá sem força nenhuma. Vendo pilas de tesouros, ele se questiona onde tá. Diz que só de bater o olho, dá pra ver que esse lugar tá cheio de itens fora do comum. Quem seria o dono, pra ter tanto tesouro assim? Olha que tem algo escrito na pedra que está no meio das riquezas. Para a criança que nunca viu a luz do mundo. Mesmo que a gente nunca mais se encontre, naquele lugar tão distante, espero que você encontre a felicidade. Depois de ler o que está escrito, ele diz que é uma lápide em homenagem a uma criança. Ele se questiona se tudo isso foi feito para criar uma criança. Pensa que vai pelo menos fazer uma oração, e coloca a mão na pedra. Ele para de repente. Olhando seu reflexo na pedra, ele pergunta por que seu rosto tá assim. Ele olha para o braço, e fala que está curto. Coloca a mão na barriga, e pensa que tá gordinho. Ele estica as bochechas. E se pergunta por que seu corpo tá assim. Ele acha que tá minúsculo. Ele acha isso impossível, essa coisa patética não pode ser ele. Então se acalma, e pensa que isso deve ser o que os humanos chamam de reencarnação. Ele não entende totalmente a situação. Mas por enquanto, vai fazer o que puder. E sai para procurar algo útil por lá. Ele encontra de espada mágica tesouros com poderes sobrenaturais. Pensa que a pessoa que os guardava tem um hobby bem doentio. Ele para em frente a um escudo, e diz que tem uma maldição que petrifica quem olha para ela, e acha isso clichê. Essa é uma maldição que joga a pessoa no inferno de fome eterno, uma maldição bem clássica. Acha remédio amaldiçoado que tira a voz mas dá pernas. Pensa que isso nem parece maldição. Se pergunta por que só tem itens assim num espaço tão iluminado, se questiona se tentaram selar eles usando energia oposta. Uma gema rola para o seu pé, e ele pergunta o que é isso. Ele olha para ver de onde ela veio rolando. Ele se pergunta se é uma montanha de tesouros. Fica encantado, fala que foi um jackpot. Pensa que não é só uma gema, é uma com poder inato, tipo uma arma. Diz que está sentindo um poder sombrio parecido com o da sua vida passada. Pensa que precisa disso. Segurando ela ele diz que o suporte tá atrapalhando. Então vê que se ele puxar ela sai. Ele começa a puxar para tirar a gema do suporte. Tenta com mais força, e se pergunta por que não sai. A gema começa a sair. Até que finalmente ele consegue tirar ela, mas por ter feito muita força, acabou se desequilibrando. Ele começa a cair, mas diz que não vai soltar a gema nunca. Ele rola de cima da montanha de tesouros para baixo, e acaba batendo a boca no chão. Ele pensa que essa doeu, antigamente, um tombo desses não deixaria nem um arranhão. Pensa que pelo menos a gema tá salva, ele começa a sentir algo. O lugar começa a tremer, e os tesouros a rolarem para baixo.
Ele pergunta que pressão é essa. Olha uma distorção no espaço, e diz sentir uma presença poderosa vindo do além. Não sabe nem se seu antigo eu conseguiria levar a melhor. Diz que não tem por que recuar, não sabe o quão grande eles são, mas ele é o imugido dragão negro divino. A distorção começa a ficar maior. E garras começam a sair de dentro dele. Dele sai um grande dragão dourado. Ele fica olhando para o prota que está parado sem poder se mexer. Ele pensa que está tentando intimidá-lo com sua aura primeiro. Mas diz que não vai recuar. Diz que vai rugir de volta. O rugido não saiu como esperado. Ele e o dragão dourado ficam parados. Ele espirra, e se pergunta o que diabos foi esse som. O dragão dourado o pega com a cauda. E diz que ele parece apavorado. Ele se encolhe todo, e fica tremendo de medo. Ela começa a se transforma, dizendo para ele não ter medo. Ela fica na forma humana e pega ele no colo, perguntado se ele fica mais à vontade com ela nessa forma. Ela diz que seu nome é Cristina. Coloca ele no chão e diz que ele não comeu nada ainda, e pergunta se ele tá bem. Ele pensa que na época que era um imugi, conseguia passar uma mês inteiro sem comer. Mas sua barriga começa a roncar. Ele se afasta dela, se perguntado o que é isso. Envergonhado, fala que tem que parar de fazer barulho. Diz que seus instintos estão vencendo a razão. Por isso precisa manter o foco. Ele vê a Cristina colocando a mão em um subespaço. Ele se pergunta o que ela tá fazendo. Ela tira um frasco de lá. Ela destampa o frasco. O cheiro dele começa a se espalhar. Ele sente o cheiro. Solta a gema no chão, e diz que isso é cheiro de leite. Ele engole a saliva com vontade de comer. Se questiona se deve aceitar. Ou não, e fica rodeando ela. Ela diz se ele não quiser, não tem escolha. Ele se pergunta se ela vai embora. Então ele vai e pega o frasco da mão dela. Ele começa a beber, e ela diz que parece que ele estava com muita fome. Ele se pergunta como um simples leite. Pode ser tão bom. Ela pergunta se está gostoso. Ele pensa que isso é meio vergonhoso. Ela se levanta e chama por ele. Pergunta se ele estiver bem com isso, por que não vai com ela. Diz que existem coisas muito mais gostosas nesse mundo, e muita coisa divertida que ele ainda não viu. Ele pensa que não entendeu cada palavra, mas acha que ela está convidando ele para ir junto. Ela não parece ser alguém que faria mal, e não parece ter nada lá além de tesouros. Além do mais, os instintos deste corpo jovem são fortes demais. É perigoso tentar sobreviver sozinho sem um guardião. Com certeza não é porque o leite estava gostoso. Ele vai até ela e pega no vestido. Ela se abaixa para pegar ele no colo. Fala que achou que ele não conseguiria chocar. Agradece por ele viver, e por nascer como o bebê dela. Ele pensa que ela está agradecendo só por ele ter nascido. Que é meio estranho, mas não é um sentimento ruim. Mas essa criança de quem ela fala. A alma original provavelmente está morta. Ele estende a mão com a gema. Entrega para ela, ela pergunta se é um presente, ou quer que ela guarde para ele. Ele se aproxima, e pensa que não dá para a guardiã dele ficar deprimida assim. Ela abraça ele perguntando se ele está consolando ela, como pode existir uma coisinha tão fofa. Fala que vai cuidar dele de agora em diante. Ele pensa que será grata ao dono original do corpo por dá-lo essa vida. E quer que ele encontre a paz na próxima vida. Pensa que nessa vida não vai morrer sem poder fazer nada como antes. Via ficar forte para que ninguém nunca o machuque. Vai usar tudo e qualquer coisa que pude, absolutamente tudo. Então vemos ele dormindo já em outro lugar. Ele começa a acordar. Se levanta, e começa a bocejar. Uma mês se passou desde então. Fala que tá na hora da meditação matinal. No começo, ele se atrapalhou várias vezes com esse corpo estranho. Mas aos poucos se acostumou com essa forma jovem. Nesse corpo, a energia se acumula no coração mesmo sem exercícios formais de respiração. Achou que tinha algo errado com o corpo no início. Mas vendo a Cristina usar magia, parece que isso é normal por lá. Graças a isso, não precisa treinar o reservatório médio de mana. Pode focar totalmente no reservatório inferior. Em um lugar onde flui a mana mais pura. Com um corpo recém-nascido livre de impurezas. É mais do que satisfatório. Mas tem uma coisa incomodando ele. É esse observador estranho. Se pergunta se esse negócio nunca dorme. Cristina disse que estava preocupada em deixá-lo sozinho,
Então ela invocou esse espírito e o deixou lá. Por causa disso, não consegue fazer nenhum treino físico que chame atenção. Sempre que se mexe para tentar sair, esse espírito corre e traz a Cristina. Pelo menos sua energia interna está aumentando gradualmente. Ele acha que já está na hora de fazer um teste. A magia de teletransporte. Fala que ainda é um pouco cedo, já que ainda não deu um jeito no espírito. Teria sido mais fácil se esse espírito fosse alguém que ele pudesse enfrentar de frente. Emitindo uma intenção assassina, fala que vai ter que bolar um plano logo. E ainda tem o problema da pronúncia, é uma questão da anatomia da boca. Não vai ser fácil de consertar até o corpo crescer. Ele pede pro espírito para de imitá-lo e elogiar ele, assim vai morrer de vergonha. Ele percebe um fluxo de mana. E a Cristina sai de um portal. Ela pergunta se ele foi um bom menino. Ele vai correndo até ela, pensando que tá na hora de comer. Ela pergunta se ele foi receber ela, mas ele diz que foi só pela comida. Ele pergunta se só leite basta, ou se ele gostaria de um pouco de carne. Diz que os dentes dele ainda não cresceram totalmente. Ele pensa que é claro que quer. Ela sorri falando que ele entende ela tão bem. Diz achar que ele é o filhote mais inteligente que já viu. Ele pensa que é porque ele é uma besta divina de 999 anos. Mas parece que a atuação funcionou, ela não parece suspeitar de nada. Ela o pega no colo, e pergunta se ele quer ser carregado. Ele pensa que só quer o leite. Mas acha que precisa continuar agradando ela. Ela olha para ele. E o abraça falando que ele é o filhote mais fofo que ela já conheceu. Ela diz que perdeu a noção do tempo. E entrega a garrafa de leite para ele finalmente consegue o que queria. Diz que toda a atuação valeu a pena, enquanto toma. Sempre que ele está comendo assim. A Cristina costuma sentar do lado e conversar. Ele diz que ouvir as histórias dos outros não faz seu estilo, e mesmo que ela não saiba ele consegue entender. Só de desabafar as histórias dela com ele. Consegue ver o rosto dela se iluminar com um sorriso muito mais relaxado. Talvez seja porque ouviu tanto, mas quase não sobraram palavras que ele não entenda. E também juntou bastante informação sobre esse mundo. A Cristina chama por ele. E pergunta se ele já acabou tudo. Pede para ele fazer algo fofo para ela. Ele pensa que mesmo que tenha sido em uma vida passada, viveu por 999 anos. Uma besta divina como ele agir de forma fofa por um simples leite. Ele dá um sorriso fofo, pensando que isso é uma merda. Que é lógico que se deve retribuir quando se recebe algo. Ela diz que ele é fofo demais, ele pensa que pelo menos ela parece satisfeita. Envergonhado ele diz que não poder ser rude com sua benfeitora. Ela diz que como ele é uma coisinha tão esperta e fofa, espera que ele sempre seja feliz. Espera que ele viva uma vida maravilhosa do seu próprio jeito. Ele pensa que quando ouve ela falar coisas assim com tanta sinceridade, não tem escolha a não ser admitir. A Cristina é uma pessoa gentil e calorosa. É algo que você percebe só de observar as palavras e ações dela. Nunca foi muito de receber gentilezas, então não sabe direito como retribuir. Lembra que uma pessoa disse algo parecido. Vemos uma garota de cabelos brancos perguntar se ele gosta de treinar. Ele pergunta como assim. Ela fala que ele disse que vivia enfiado lá só porque quer ascender. Está perguntando se ele é feliz fazendo o que quer. Ela diz que ele não consegue nem responder. Ele fala que seus objetivos são apenas diferentes. Ela diz que é exatamente por isso que ele é bobo. Ele pergunta o que ela tá olhando para dizer isso. Ela pergunta se ele já foi feliz alguma vez. Ele nem sabe como é a sensação de ser adorado, ou a sensação de ser amado de verdade. Ele pergunta se essas coisas são necessárias, é alguém que se tornará um dragão após a ascensão, e não tem tempo para futilidades. Ela fala que ele é frio, embora ache que esse é o charme dele. Ele pergunta se ela não é a mesma coisa, está prestes a se tornar uma raposa celestial. E ainda assim não desapega dessas futilidades. Mas ela fala que vai se torna humana, e esse deixa ele sem palavras. Ele questiona, ela diz que sabe que parece loucura. Ela diz que encontrou alguém que ama, mesmo sabendo que ela é uma Gumiho, ele diz que ainda a ama. Quando alguém te ama tanto assim, você naturalmente quer retribuir esse amor. Ela diz que espera que chegue o dia em que ele também entenda. Mas como ele é muito bobo, provavelmente nem notaria se alguém assim aparecesse. Ele pensa que não tem como algo assim acontecer com ele.
Ele diz que se ela se tornar humana, não vai poder ir mais lá. Pensa que não quer estragar o momento dela, então. Fala que espera que ela viva uma vida boa, sendo amada exatamente como deseja. Ele pensa que acha que acabou gostando dela também. Ele vê ela com lágrimas nos olhos, e pergunta que cara é essa. Ela fala para ele só dizer algo maldoso como costuma fazer. Ele não conseguiu ouvir, diz que se tem algo que ela tem a dizer, não é para resmungar e falar direito. Ela chama ele de bobo, e fala que o odeia. Vendo ela sair, ele acha que foi legal, mas é isso que recebe. Ela chama ele de emoji tapado. Mas mesmo assim agradece. Ele pensa que ainda não entende perfeitamente o que ela quis dizer, mas aprendeu o significado de retribuir afeto. A Cristina aparece perguntando se ele estava esperando pacientemente sozinho. Ele pensa que a retribuição que inventou é. Ele começa a caminhar, a Cristina fica encantada com ele dando os primeiros passos. Ele pensa que já mostrou o quanto cresceu, talvez ela finalmente tire o espírito de luz de segui-lo. Cristina pergunta o que faz. Ele pergunta se ela tá chorando. Ela rapidamente pega ele. Começa a abraçar, e pergunta o que vai fazer com essa bolinha de fofura. Ela o coloca no chão, e diz que tem algo para ele. Ele pergunta se é comida. Ela diz que é algo que ele pode comer mesmo que os dentes não tenham crescido todos ainda. Ele se pergunta o que é. Com um ovo na mão, ela diz que é de um pássaro imortal. É ovo de fênix, e vemos a bolsa cheia. Mais um deles emite uma luz fraca, e começa a tremer. O pássaro imortal da morte e do renascimento. Ele pensa que parece um pássaro carmesim. Mas esses não nascem de ovos. Ele pega a bolsa. E sai arrastando ela. Para e puxa ela para frente. Senta do lado. E pega um dos ovos de dentro. Ele começa a descascar, e a Cristina fica observando achando tudo muito fofo. Ele vai para dar a primeira mordida. Morde e acha uma delícia. Cristina fala que fica feliz que ele tenha gostado. São uma verdadeira iguaria, já que são assados com o fogo de um dragão vermelho. Ela estava até um pouco preocupada que ele pudesse não gostar. Ele pensa que não é só o gosto. Consegue sentir uma leve faísca de magia de fogo neles. Colocando uma garrafa de leite no chão, ela diz que ainda tem bastante, então não precisa ter pressa. Mesmo com o apetite de um filhote, é melhor tomar cuidado. Ele continua comendo, e pensa que é macio, e praticamente derrete na boca. Ele vai atrás de outro. Toca em um, e pensa que esse é estranhamente mais vermelho e duro. Diz que tem vários outros para escolher, então vai deixar esse guardado para depois. Depois de tanto comer, ele fica cheio que nem consegue andar. Cristina diz que não fazia ideia que ele comeria tanto. Pelo visto vai ter que buscar mais alguns. Ela faz um carinho nele e diz que volta logo. É para ele descansar um pouco enquanto ela estiver fora. Ela começa a sair, ele acena. Ele não acredita que comeu tanto, vai levar um tempo para digerir tudo isso. O sono pós-comida começou a bater. Assim vemos que ele dormiu. Ele começa a escutar um barulho. Então abre os olhos para ver o que é. Se levanta e se espreguiça. Pensa que deve ter cochilado bastante. Ele percebe que não tem mais ninguém além dele lá, e vê que tem uma cesta nova. Percebe que tem mais ovos, e pensa que a Cristina deve ter passado enquanto ele dormia. Babando ele pensa em comer mais um, e sente que já digeriu tudo depois desse cochilo. Não é como se mais um fosse fazer mal. Isso não é gula. Só está tentando absorver mais mana de fogo, só isso. Ele pousa em cima de um dos ovos. Pensa que esse é o que ele deixou para depois. Diz que teria que encarar esse cara de frente mais cedo ou mais tarde. Já que está sozinho, agora é a chance. Ele levanta a pata. E começa a liberar sua magia. Ele prepara o soco. E acerta o ovo com força. Mas percebe que ele não quebrou. Ele fica sem acreditar que não deixou nenhum arranhão. Ele toma um pouco de distância. Diz que vai ser do jeito difícil. Não queria usar todo o poder por um ovo assado, mas só dessa vez. Vai colocar tudo o que tem nisso, ele salta carregando mais mana. Acumula mais. E lança tudo contra o ovo. Ele se pergunta se conseguiu agora. Ele vê que agora ele quebrou. Pensa que, como esperado, seu poder é inigualável. Agora, vai ver o quão gostoso é depois de tanto trabalho. Ele começa a descascar mais. Pergunta o que é isso. E vemos que tem um filhote dentro do ovo.
Ele fica sem entender como isso aconteceu. Mas faz um carinho no pássaro. Ele pergunta por que tem um pássaro dentro do ovo, com certeza sentiu o calor de um ovo assado. E, essa energia que vem dele. É uma mistura de energia de fogo com o próprio poder dele. E assim encerramos mais uma jornada. Se você gostou deste recap, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar novas histórias, batalhas e reviravoltas incríveis. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo cada vez mais conteúdo. Obrigado por assistir até aqui, e nos vemos na próxima aventura.